USA, powered by Sales Club. Bem-vindos ao podcast da Brain SA, powered by Sales Club. O que significa isso? Esse monte de palavra em inglês, hein, Alinho? Significa que a Brain SA, ela pertence ao grupo do Sales Club e a Brain SA vai oferecer soluções de neurociência, seja em company B2B, ou B2C, para o consumidor direto. A pessoa quer fazer uma imersão em neurociência, onde que ela vai? Na Brain SA. Aí a gente vai ter várias vertentes. Eu tô aqui hoje inaugurando o podcast da Brain SA, escolhi a dedo, assim, eu tenho 10 dedos, eu escolhi o primeiro dedo. Eu falei, tem que ser esse cara, por várias razões, né? Primeiro porque, olha o cara, é bonito, é simpático, esse sorriso lindo. Segundo, é um cara... e perto de mim ele fica muito mais bonito. E segundo que ele é um cara que tem minha grande admiração, respeito, é um grande amigo. O Hélio, ele é um cara com uma parte profissional exemplar, é um cara muito estudioso, que traz aplicações práticas com uma vivência incrível. Então todos vocês vão gostar de conhecer muito, quem ainda não conhece, o Hélio Gianotti. Obrigado pela tua presença. Irmão. Adoro todo o teu conteúdo, adoro você sabe disso. Muito obrigado. Que honra. Que honra a gente muito legal. Junto. A gente já está junto há tantos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. E para mim, estar com você é um bate-papo. Uma coisa, é super gostoso a gente estar junto e conversar sobre esse assunto também, que é... A neurociência não tem como, né? É sedutor, é aplicável, é extremamente interessante conhecer a gente sob a perspectiva do cérebro. É bárbaro. E é legal que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que... Não sabe nada ainda. Não sabe nada. O Hélio, a gente trabalhou junto na Novartis, eu não vou apresentar ele, mas ele foi minha inspiração quando eu era representante, eu visitava médico da linha de sistema nervoso central, ele era o diretor da área, e quando eu via ele falando em público, falando lá nas convenções e dando aulas e aulas, eu falava, caramba, esse cara não é bobo, ele sabe muito bem o que ele está falando. Enrola, né? Ele é bom. E aí eu virei um consumidor do conteúdo dele, então parabéns por toda a tua história. Obrigado. Eu vou pedir para você se apresentar para a galera, porque eu acho que é interessante saber qual que é a tua trajetória. Obrigado, meu irmão. Bom, eu logicamente comecei há muitos anos atrás, muitos anos atrás, e comecei estudando engenharia química, e com isso entrei um pouco mais nessa área técnica, e da engenharia química eu caí em recursos humanos. Tudo a ver, né? E foi bastante importante essa base técnica de recursos humanos começar a entender que tecnicamente pessoas também têm a ver com processos, né? Então foi bacana porque eu acabei entrando por várias empresas e essas empresas me deram várias oportunidades também de conhecer gestão de pessoas. Gestão de pessoas, conhecer um pouco mais do ser humano e, logicamente, comecei a me especializar um pouco mais nessa área, fazendo MBA, fui fazendo mestrado, estudando como que as pessoas se relacionavam, comecei a estudar um pouco de neurociência, né? Passei por indústria química, né? Passei pela Shell, passei pela Novartis, e nesse aspecto desenvolvendo como que as pessoas se relacionavam. Depois eu comecei a entender um pouco mais a parte de liderança, né? De como é que as lideranças traziam os aspectos estratégicos e transformavam isso em processos táticos para resultados. Tá. E aonde que as coisas aconteciam ou não aconteciam, né? Que, aliás, é o tema desse nosso papo, é neurociência e liderança e gestão de pessoas, mesmo porque, né, a tua parte não só acadêmica, você escreveu um livro sobre um aspecto muito importante da liderança, você dá aula em várias universidades, muito tempo já também. Elinho, quando a gente pensa em liderança, especificamente liderança, qual que é o teu olhar sobre o que está acontecendo hoje? Você atende um monte de empresa, você tem a tua consultoria já há um tempo. Quando você entende a dor das empresas que você está mentorando ou fazendo o teu trabalho nelas, e o que é exigido pelo mercado, como que está a liderança? O que você pode falar da liderança hoje? Olha, eu vejo que hoje a liderança ela está espremida. Tá. Né? Ela está espremida entre ter que trazer resultado rápido e, ao mesmo tempo,
fazer com que as pessoas entreguem também o mais rápido possível. Uhum. E muitas vezes ele deixa de ser líder para ser mais um fazendo. Uhum. Então o que está acontecendo é que acaba havendo uma juniorização da liderança. Perfeito. Né? Então cada vez mais o diretor passa a ser gerente, o gerente passa a ser coordenador, o coordenador passa a ser analista. Quer dizer, a gente percebe que está uma baixa, né? As pessoas cada vez mais botando a mão na massa. Uhum. E o que acontece? O líder, ele passa a ter cada vez menos tempo para ensinar. Perfeito. Né? Menos paciência, menos tempo e menos tempo para aprender também. Ele também passa a ter, não tem tempo para estudar, para entender aonde ele tem que se desenvolver, aonde ele precisa buscar as suas fragilidades, como aprimorar, com quem aprender. E ele também passa a ter dificuldades de abrir as suas fragilidades. Uhum. Ele começa a querer mostrar que ele sabe. E ao mesmo tempo ele tem medo de mostrar que ele não sabe, que ele não sabe para nada. Uhum. Né? E ele está preocupado sempre com entregar o resultado, e ele começa a pressionar. E aí eles vão para o tático. Então a liderança está cada vez mais tática, cada vez menos estratégica. Perfeito. Muito parecido com o RH, que a gente ouviu muito sobre isso também, né? Que o RH está mais menos estratégico, ele sempre busca estratégia, mas cada vez menos estratégico. É uma fala que eu vi num vídeo emblemático sobre o papel do RH estratégico que estava longe. E isso me leva a crer muito no TED, que você deve conhecer, da Rosalind, que ela fala what make great leaders, o que fazem líderes geniais. E aí entra a neurociência. Eu queria te perguntar, você que estuda a neurociência já há um bom tempo, e é aquilo que você falou, quanto mais a gente estuda, menos a gente vê que sabe, quer estudar mais, mas se a gente coligar a essa questão de o líder estar menos estratégico e estar mais tático, e se a gente fizer um caminho, o que para você é neurociência aplicada à liderança? Para mim, fica muito claro o aspecto da neurociência quando ela é analisada. A gente percebe que quanto mais a liderança força os diretos para um resultado a todo custo, mais a gente percebe que perde valor, que as emoções vão para as valências negativas. E as valências negativas, logicamente, vão para o lado do cortisol. Né? Aumenta o cortisol. Aumenta o cortisol e isso acaba trazendo para as pessoas o caminho, né, dos processos da ansiedade. Uhum. E os transtornos de ansiedade começam a serem escaláveis. Né? Uhum. Certo? E o problema da escalabilidade dos transtornos de ansiedade é que nem sempre as pessoas têm tempo para parar para tratar isso. Uhum. Quase nunca. E aí acabam caminhando para os caminhos de burnout até chegar na depressão. E é interessante isso, porque quando você fala de sistema emocional, Elinho, não dá pra gente... são inseparáveis a questão do sistema emocional com o que nos faz humanos, que é o córtex pré-frontal, o hábito frontal, o dorso lateral, mas enfim, que são áreas muito nobres aonde estão as funções executivas. Exato. E ela tem uma relação inseparável e direta de uma regulação emocional que está sendo falha, pelo que tu acabou de vivenciar e o que a gente está vendo nas empresas. Sim. E o que é mais importante é que, como as pessoas não têm essa noção, uhum. Elas não percebem como seria muito mais simples e mais fácil você trabalhar as emoções de valência positiva. Perfeito. Fazendo com que, a partir do momento que você traz mais confiança, traz mais colaboração, traz mais desenvolvimento, treinamento, trabalhar junto com as pessoas, faz com que essas pessoas desenvolvam a ocitocina. Que é o antagônico, que é né? o antagônico. Porque ele é o principal do amor e da confiança, né? E esse é o ponto. E a partir daí, óbvio, que vem junto? Aí vem toda a cadeia dopaminérgica. Sim. Né? Sim. E a cadeia dopaminérgica, aí vem a serotonina, aí vem todo o processo, né? Todo o processo desencadeia. Uhum. E obviamente, é a essência do time de alta performance. Né? Quando você desenvolve todo esse conceito de entender que quanto mais você trabalha time
e confiança, mais você tem liderança. Quanto mais você trabalha resultado, cobrança, mais você trabalha cortisol, e menos você trabalha em time, mais você trabalha individualmente a porrada, né? E a confiança vai embora, né? Um outro aspecto que é muito interessante quando a gente fala de liderança é que quanto mais diversa for a equipe, quando eu estou falando de diversidade da equipe do líder, eu estou falando de diversidade num amplo aspecto. Pode ser sociológica, pode ser ideológica, pode ser cultural, qualquer tipo de diversidade. Quanto mais as pessoas pensarem diferentes no time, mais eficiente vai ser aquele time quando a gente pensa em foco, na verdade, em resolutividade de problemas complexos. Porque para ter uma mente resolutiva, é exigido que a gente tenha perspectivas diferentes. Queria que você falasse um pouquinho, porque isso é pura neurociência, né? E aí entra a questão emocional muito fortemente, porque é muito difícil você lidar com o diferente. E o líder que tiver essa habilidade para conduzir, ele vai estar na frente. E uma coisa que a gente percebe quando se pergunta para as pessoas, né, hoje, por que você trabalha? E está cada vez mais difícil as pessoas entenderem o motivo principal pelo qual ela trabalha. E aí entra a gestão da emocionalidade. Quando elas entendem que tem que existir um propósito. Muito claro e definido. Muito claro. E que esse propósito é dopaminérgico. E que aí que entra a coisa bacana. Que quando há um propósito dopaminérgico, que é individualizado, e ele está ligado ao seu próprio desafio, e que a gente precisa ter desafio, né? Você tem o propósito dopaminérgico com o desafio, e aí sim você vai buscar os seus desenvolvimentos. E não o contrário. Que as pessoas sempre buscam assim, o que você tem que melhorar, hein? Você precisa melhorar alguma coisa, você tem que melhorar alguma coisa. Tá ruim, precisa melhorar. Melhorar o quê? Pra quê? E quando você parte para um propósito, você já tem o porquê das coisas. E aí que entra o processo emocional. Quando as pessoas começam a entender o porquê das coisas. Diz que adulto, né, precisa entender o porquê para ele ver movimentação, relevância, né? É isso, motivo tem que entender o porquê. Motivo para ação, que é a motivação, né? Ele é individual, você só consegue entender se a pessoa entender o porquê. Se tiver o porquê. E por isso que a gente fala que o porquê entender, porque eu sempre falo, Elinha, não existe cérebro performático na vida profissional se o teu cérebro não for performático na vida pessoal. Tem um estudo muito interessante, que tu já deve ter visto em alguma aula ou palestra que eu dei, que eu mostro esse estudo, que ele fala do percentual de pessoas que são performáticas, de vendedores especificamente na área da saúde. E coincidentemente, eles pegaram competências estratégicas, que isso também é um outro ponto que eu acho que existe um hiato muito grande entre a empresa saber desenhar a competência estratégica de acordo com o modelo de negócio dela. Eu vejo um show de horror nesse contexto, né? Porque se o líder não souber quais são as competências, tirando gestão de pessoas, que é de liderança, mas existem outras, de acordo com o modelo de negócio que você trabalha. E aí, esse estudo ele identificou que as pessoas que têm essas competências, que foram cirurgicamente alinhadas com o modelo de negócio, e elas têm um estilo de vida melhor, elas têm um resultado, obviamente, melhor. E é muito gritante a diferença do grupo da maioria versus os 10%, não chega a 10%, quase 10%, que atingem e mantêm resultado. Mas aí o que eles chamam de estilo de vida? Né? É tudo que a gente já sabe da OMS. Fazem uma atividade física, não são sedentários, dormem melhor, mantêm o processo de aprendizagem ativa. Como que você vê essa questão da pessoa performar na vida pessoal e o líder, né? Performar na vida pessoal e performar na vida... Dá para separar isso? Dá para ser um bom líder se você, na tua vida pessoal, ela tá de ponta cabeça? Hipótese alguma. Nenhuma, né? Não, e principalmente porque você prepara o dia seguinte, né? Se você tiver uma noite boa. Se você não dorme, se você não tem lá essa... A hipófise grita. 6 ou 8 horas, você não faz a limpeza, né? E se você não faz essa limpeza, né, você não faz aquela limpeza dos neurotransmissores que foram utilizados e ficaram lá, né? Você não dá aquela lavada, você já chega no dia seguinte absolutamente exausto. Sim, né? sim. Então, primeiro que o sono, ele é reparador e ele é o que... E é engraçado, né?
A gente aprende enquanto dorme, né? Durante o sono que a gente armazena a memória, que a gente armazena a aprendizagem, inclusive, né? E que a gente limpa o que também não serve, né? Sim. Então, o sono é fundamental. Lógico, o exercício físico a gente já sabe há anos, há séculos que ele é fundamental e a gente não faz, né? Você faz, você é um exagerado. Você faz e ainda faz banho de gelo, né? Você é meio doido com isso. Mas assim, a gente tem que cuidar do corpo, mente, óbvio que tem, mas acima de tudo, as pessoas hoje obrigatoriamente têm que cuidar da mente. Esse negócio de assim, tem que fazer terapia? Não tem que fazer, mas tem que fazer algo que cuide da mente como se fosse. Sim, né? sim. Se você não faz uma terapia, mas tem que fazer alguma atividade prazerosa, terapêutica. Atividade terapêutica. Não é, para mim, o cara fala, para mim praia é terapia. Não, praia não é terapia. Praia é uma atividade terapêutica. Terapia é terapia, né? Não pode misturar. E eu acho fundamental a terapia. Né? Sim. Fundamental. Mas enfim, você não é obrigado a fazer. Mas tem que cuidar da cabeça. Por quê? Porque burnout é falta de terapia. Falta de terapia. Você não conversa. É a pessoa que vai indo. E a falta de reconhecer que você não dá conta. E de repente você foi pro saco, né? Se tem uma coisa que você fala que eu gosto muito, que é com relação a... Porque assim, quando a gente pensa nesse contexto, dividir as nossas mazelas ou as nossas conquistas e ter uma rede de apoio é determinante para a saúde mental. É determinante. Né? É o cafezinho que você vai tomar com o teu amigo, a gente faz isso sempre. É aqueles contextos sociais, né? A gente nasceu, tem uma área da neurociência, você conhece bem, que chama-se o cérebro social, que é uma das suas especialidades. Me fala um pouquinho como que você está vendo no mundo de hoje, né? A gente tem 5 gerações. A gente tem um conflito geracional, embora tem gente que fala que não gosta, mas eu acho que tem, porque a geração ela é medida pelo avanço da tecnologia. Então a gente viveu numa era analógica, teve que aprender no digital. Tem crianças que já nascem totalmente no digital e o presente de aniversário dessas crianças é poder. Poder de game. O que a criança quer? Ela pede pro pai e pra mãe poder de game. Ela vai ter poder para jogar no game. Isso é impensável, né, pra gente. Como que eu vou pedir de aniversário? Eu queria uma bicicleta. Eu queria, né? Imagina. E hoje... Eles querem uma faca que custa não sei quantos mil, né? Para um joguinho. Para um joguinho, E dentro dessa questão que exige um desafio maior nessa gestão relacional, e dentro das empresas a gente entra um pouquinho também na questão da política, da inteligência política, queria que você falasse um pouquinho disso pensando no líder. Olha, uma das partes que eu mais desenvolvi na parte de mentorias, né, é justamente a parte da inteligência política. Que as pessoas também desconhecem direito o que é. As pessoas acham que fazer política é fazer politicagem, né, que é uma coisa completamente diferente. E quando você pega as gerações, né, é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque hoje a geração Y, né, os millennials, já está trabalhando com a Z. Né? E eles já estão juntos, estão trabalhando. E o pessoal da Y a Y já está reclamando da Z. Sim. E a Z está falando que não é isso não, né? E a Z já está trabalhando há um bom tempo, né? Por exemplo, o pessoal de 94, né? Que diz assim, já estamos faz tempo que a gente está trabalhando, né? E é legal que a Alfa já está chegando também. Sim. O pessoal de 2010. Sim. Né? Sim. Então, assim, qual é a diferença? É tecnológica. E assim, tem gente, quando era pequeno, que aprendia com a Barça. Sim. E hoje tem gente que aprende completamente diferente. Com o TikTok. Aprende com o TikTok, aprende o que ele quiser, na profundidade que ele quiser, do jeito que ele quiser e do assunto que ele quiser. E aí você fala, como é que funciona isso, né? Então, o que funciona é que a forma de aprendizagem vai mudar muito e o que aprender vai mudar muito. Né? E o que é importante? As empresas vão ter que aprender sobre como que eu vou segurar uma pessoa jovem. Que o poder agora está na mão dela. Porque assim, há alguns anos atrás, as pessoas pensavam em se aposentar numa empresa. Hoje em dia, você pega um jovem, ele não pensa em se aposentar nunca numa empresa. Na verdade, ele não pensa nem em ficar muito tempo na empresa. Ele fica lá um tempo, aprendeu, next.
né? Vão para outro lugar. Então a gente precisa entender o que é que faz uma pessoa querer ficar lá. Né? E aí já começa esse negócio. Bom, então, olha, você não precisa ficar aqui todos os dias, você pode ficar um tempo fora, e agora as empresas estão querendo trazer de volta. Porque mediu produtividade, mas depende, eu sempre falo que depende da natureza do trabalho. Depende da natureza, depende se o cara é muito jovem ou não. Então nós estamos num processo muito louco de medir, de medição de produtividade. E aí eu acho que entra uma coisa muito importante, que é entender a diferença entre performance e desempenho, que é a mesma coisa, um em inglês, outro em português, e potencial. Que as pessoas confundem demais, e é por isso que eu acho importante a inteligência política entrar aí. Né? Que primeiro, a pessoa começar a se autoavaliar em termos de potencial. Porque às vezes você é muito bom em alguma coisa que você faz hoje. Isso significa desempenho, não significa potencial. Porque você tem um ótimo desempenho, não significa que você já está garantido para o próximo passo, que você vai ser promovido. Não, você é muito bom no que você faz hoje. Para avaliar potencial, são outras competências que você acabou de trazer. São outros aspectos que você precisa avaliar, que não são os de hoje. Anota aí, isso é muito importante. A diferença entre as pessoas confundem completamente potencial com desempenho. E esse é o principal problema da liderança. E essa questão de saber explicar isso em vários contextos e o líder entender isso, ele vai fazer uma gestão mais estratégica da equipe dele. É fundamental. Porque assim, não é o melhor cara que é o cara que vai ser promovido. Não é o melhor resultado que vai ser promovido. E isso é muito importante. É a pessoa que tem mais características de outros tipos de competências que são completamente diferentes, né? A gente pode falar muito sobre isso. A gente vai fazer um trabalho com uma indústria farmacêutica, com uma liderança, ele foi convidado, e é exatamente essa fala que a gente vai levar. Porque para quem não sabe, né, quem estiver assistindo aí que for da indústria farmacêutica, a gente chama de GD. GD é o líder do representante ou do CT, do consultor técnico. Então é o líder do pessoal. E é exatamente isso que a gente vai navegar num bloco lá de conhecimento, de falar, vamos entender o que é uma gestão estratégica de desempenho e como que eu avalio o potencial considerando cenários futuros. Exatamente. Né? E é diferente. E é diferente. Às vezes você tem um ótimo propagandista farmacêutico, por exemplo, que se você falar, agora ele pode ser GD. Pronto, você perdeu um ótimo propagandista e ganhou uma porcaria de um gestor. E é muito comum você ver isso, esse modelo de liderança, né? É muito comum. E é muito comum a gente ver vários gestores que foram ótimos técnicos e se transformaram em péssimos gestores. E aí entra um ponto fundamental. É sabido que é gasto bilhões de dólares no mundo inteiro com programas que são ineficientes de liderança. Então as empresas contratam uma formação de liderança e 75% depois da entrega do programa volta ao padrão. Porque o cérebro é assim. Né? Mudança de padrão cerebral exige tempo, é muito único e por aí tudo, que a gente sabe, né? 25% tem um satisfatório resultado, mas ainda longe de ser um resultado efetivo, é um percentual muito pequeno. O que você me fala da neurociência quando a gente fala em formação de liderança? Eu trago o seguinte aspecto. A parte técnica representa de 25% a 30% do teu sucesso de carreira e tem que ser muito boa. Tá. Os outros 70%, né, são relacionais. Se é relacional, é ligado ao teu cérebro. Perfeito. Total. Se é ligado ao teu cérebro, você precisa entender por que é que você toma a decisão do jeito que você toma. Perfeito. E aí estudar a emoção é determinante. A partir do momento que você toma as decisões, você tem que entender por que eu faço isso. Como é que é o processo emocional? Qual é a diferença entre o meu lado racional e o meu lado emocional? Como é que eles trabalham junto? Qual é a diferença? O que é a gestão da emocionalidade? Como eles trabalham junto? E quando você descobrir que o teu lado racional modula a emoção e que a emoção aconteceu primeiro, a emoção já aconteceu, já era. E aí vem o lado racional e fala, não é assim, não é, ixi, rapaz, não é isso não é para matar teu chefe, não mata, não segura a onda. Isso acontece em milissegundos.
né? E quando você começa a entender por que você faz isso, as coisas começam a ficar muito mais claras. Por que eu sinto raiva? Por que eu sinto tristeza? Por que eu sinto alegria? Por que eu sinto... Sabe essas emoções básicas? Então, elas absolutamente trabalham juntas. Quando eu aprendo a lidar com esse processo e entendo que a razão está comigo, não contra. Perfeito. Né? A partir daí, eu entendo tomada de decisão. Qual é o problema da liderança hoje? Tomada de decisão. Problema de tomada de decisão. Que é onde bate o que eu chamo de coragem gerencial. Então, os gestores hoje estão fugindo da exposição por falta de coragem gerencial, porque não entendem as tomadas de decisão. Não sabem, politicamente falando, como se colocar. Então, eles têm que primeiro entender como o cérebro funciona na tomada de decisão e o que eu preciso fazer, politicamente falando, para poder tomar a decisão e me expor. E aí que entra o processo político, que é as suas alianças políticas que precisam ser feitas antes da tomada da decisão. Perfeito. Porque a maioria também é muito ruim de fazer isso, né? É muito ruim. E você é um cara que faz isso bem pra caramba. Mas é aquilo, né? A gente estava conversando recentemente, tempos atrás, que a coisa mais importante numa empresa é a cultura dela. Quando você vai entrar numa empresa, você tem que... Só que a cultura é aquilo que você sempre fala. Não está escrito. Pode até estar escrito lá, a missão, um monte de coisa lá. Mas a cultura é como as coisas... Como é que você fala? É como as coisas são feitas aqui. Exatamente. Então, eu sempre brinco, né? Então, mas é que aqui é assim. É o que eu sempre brinco. A minha frase de cultura bom, então, mas aqui é assim. E não adianta você ir contra, ou... Não, você tem que saber quem são. E a outra coisa que as pessoas precisam entender que é assim. A coisa mais importante na tua vida são seus valores. Exato. Não pode... exato. Se você não olha para dentro nunca, não sabe quais são seus valores, então, meu amigo, você nunca vai saber se você está feliz ou não numa empresa. E que não é fácil, né? Não. Fazer isso de verdade, com autenticidade, livre de autossabotagem, não é fácil. Porque todo mundo vai para a regra que todo mundo fala, que é o bonito. Honesto, não sei o que. Não, a gente está falando de valores um pouco mais... mais profundos. Por isso que a gente precisa de ajuda. Sozinho é difícil, por isso que terapia é legal. Olha que interessante, eu trabalhei numa empresa que a cultura não bateu. Não bateu. Lá era assim, só que era antagônico com o valor meu de aprendizagem. Pronto. Porque a aprendizagem para mim tinha que ser presencial. Lá era tudo online. Eu quebrei o pau com todo mundo. Eu falei, não, pronto, saí. Funciona. Não funciona. Imagina uma pessoa que assim, não bebe. Né? Olha, eu não bebo de jeito nenhum. Aí ela vai ser convidada para trabalhar numa empresa que faz vinho. Não rola. Não rola. É um exemplo bobo, mas assim, tem muitas coisas assim. Então, você tem que primeiro entender os seus valores. Aí você entra, vai entender a cultura da empresa. O que acontece? Hoje, um presidente de empresa não fica muito mais do que 4, 5 anos numa empresa. Sabe quanto tempo demora para uma cultura ser absorvida e incorporada? De 3 a 5 anos. Ou então, seja, quando está começando a cultura, troca o presidente. Aí ferrou. Aí vai ter que... Vem um outro e muda outra cultura. Muda a cultura. Então, o que é importante? Você entender que a cultura ela é dinâmica e você tem que acompanhar as mudanças. Você tem que entender que a cultura muda o tempo todo. E você tem que acompanhar por quê? Porque a cultura é exatamente o mindset como a empresa funciona. Né? É justamente por aí que ela vai promover, demitir, desenvolver, ter valor meio ambiente, exato. Né? Ter valor no mercado. Compliance, todo esse processo. A governança corporativa de uma empresa é a forma escrita da cultura. E tem o outro lado do aqui é assim que não está escrito. Então eu tenho que entender muito que são as 4 linhas chamada cultura. É aqui dentro que eu faço a política. Fora é politicagem. E como lidar, Elinho? A gente sabe que quando a gente entra numa empresa, você sempre vai ter, o ser humano é assim, os defensores e os detratores. Como lida com os detratores e com os defensores? Olha, você Porque tem o detrator, aquela pessoa não gosta de você por várias razões e acabou, não vai... Isso todo mundo vai ter, né? O líder vai ter alguém na equipe, porque tem um fenômeno do que o líder quer ser amado por todo mundo da equipe. Tem. Né? Na cultura brasileira, o líder fala, não, todo mundo da minha equipe tem que me amar. Maravilhoso, eu sou o cara. E não, cara, vai ter gente da tua equipe que não vai, ou pessoa, né? Eu vejo que
dentro de uma empresa, a gente tem um retrato da sociedade. Exato. O que tem lá dentro? Tem de tudo. Tem gente do bem, tem gente mais ou menos do bem, tem gente mais ou menos do bem e tem gente do mal. Isso aí. Tem gente normal, tem gente não muito normal e tem gente com doenças mentais. Tem, claro que tem. É exatamente como é a sociedade. Ah. Tem psicopata? Olha, tem. Né? Aonde eles estão? Em qualquer lugar, embaixo, do lado, por cima. Sim. E o fato é que assim, vai ter gente que gosta de você? Vai. Vai ter gente que gosta mais ou menos de você? Vai. Vai ter gente que não gosta de você? Vai. E você? Vai ter gente que você gosta? Vai. Vai ter gente que você gosta mais ou menos? Vai. Vai ter gente que você não gosta? Vai. Então você também é detrator. Sim. Você também é defensor e detrator então, assim, do teu meio. Você tem que entender que o contexto político, né, ele tem que ter um objetivo claro que não seja pessoal. O objetivo claro do processo político é trazer mais resultado para a empresa. Acabou. E não a todo custo. O objetivo da politicagem é trazer mais resultado para mim. E qual é o processo? Vai ter politicagem na empresa? Vai. Pode ter? Pode. Qual é o problema? Não tem sustentabilidade. Sim, morre. Então, assim, a partir do momento que a pessoa com quem você faz politicagem sai, você está zerado. Né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Programa Sem Censura, antigo, que é do Valdez Ludwig, um consultor, que ele fala que a nossa empregabilidade está na nossa raridade. Então, ou seja, quanto mais raro você se torna fazendo inteligência política, gestão emocional, aprimora a tua tomada de decisão, estuda vieses cognitivos para entender que a tua tomada de decisão, por mais que você tente, ela tem um viés, né? Fruto de um repertório... Sobretudo o viés de confirmação, que é o mais comum. Né? Você gosta de quem pensa como você. Né? E aí, dentro desse aspecto, o que para você, quando a gente fala de raridade, o que para você é um líder raro hoje em dia? Se tu puder falar assim, olha, para mim tem 3 pontos que isso para mim é o que eu vejo como um líder raro hoje em dia. Primeiro é aquele que não sabe tudo. Boa. É aquele que sabe que não sabe tudo. É a pessoa que tem a noção clara de que ele aprende muito mais com os seus diretos, seus colaboradores, né, do que ele ensina. Então, vamos dizer, segundo, é o cara que é bilíngue. É a pessoa que sabe a linguagem do negócio, né, de cima, da estratégia da empresa, e que sabe a linguagem do dia a dia. E ele sabe fazer essa conversa de uma forma muito fácil, fluida. É a pessoa que transforma assuntos complexos em assuntos simples. E o terceiro é a pessoa que faz junto. A pessoa que faz junto. Que tá contigo, né? É o cara que tá com a equipe. Nós estamos juntos. Tá em crise, eu tô na crise. A gente está indo super bem, nós estamos indo super bem. O problema é que hoje uma boa parte dos líderes não são líderes, são chefes. E chefe é aquele cara que tem um pensamento que tem 2 formas de fazer a coisa. A minha ou a errada. Exato. Então vai te catar, né? O líder não. E e a gente sabe tanto disso, mas ainda vê tanta prática de liderança ineficiente, ruim, né? Que não é liderança, que é chefia. Né? 2025 você vê, exato. Tem um monte de gente que é chefe. Líder é aquele que você conta... Quantos líderes você já teve na tua vida? Líder? Poucos. Você conta numa mão. Poucos. Né? Chefe a gente teve um monte, mas líder pouco. Só aqueles caras que você se lembra pro resto da vida. É aquele cara que você encontra na rua, você faz questão de cumprimentar. Chefe, tem alguns que você encontra na rua e fala, eita, finge que não vê, né? Alguns. Então, a diferença é essa. É aquela pessoa que conseguiu levar você para frente, que conseguiu extrair de você o que você tinha de melhor, né? Então, isso é importante. É a pessoa que sabe trazer a estratégia, de uma certa forma, traduzida para aquilo que é importante individualmente. Perfeito. E não acredita que todo mundo tem que entender o que ele fala e fala a mesma coisa para todo mundo. Né? Elinho, para a gente ir para a parte final aqui, o que você daria de recado com o tua expertise, repertório, um monte de coisa que você já está ajudando tanta empresa e gente?
com relação à neurociência. Se a pessoa fosse começar a estudar neurociência, o que você falaria para ela começar a estudar? Você falaria assim, ó... Tem um amigo meu que tem um livro. Você tem o teu livro aí? Você trouxe? Tá lá. Você pode falar o nome Eu do seu falo, livro? Neuromanagement, Cérebro e a Gestão do Futuro de Pessoas e Organizações. Isso não foi combinado, galera. Quem escreveu? Fui eu. Nome, por gentileza? Flávio Maneira. Compre esse livro, por quê? Porque o que eu acho bacana desse livro é que ele tem claramente todas as partes importantes para você entender como o cérebro funciona, desde a parte mais simples de linguagem, até você entender o porquê que isso se conecta com a gestão estratégica. Né? E isso que eu achei bacana, que você fazer uma ligação de fato baseada em implicação. De como é que o cérebro se conecta com gestão. Né? Então, esse livro é muito bacana. É lógico que há uma série de outros livros, mas eu estou aproveitando para fazer propaganda. Né? Obrigado. Né? Eu acho muito importante. E a outra coisa que é sempre importante para entender de neurociência é assim, leia sempre artigos se interesse genuinamente. Se interessa. Assim, por que chama emoção? Vocês sabem por que chama emoção? Né? Como é que funciona? O que vem primeiro, emoção ou razão? Gente, por que as pessoas decidem? Como é que elas tomam decisão? Começa a fazer perguntas sobre o cérebro. Como é que funciona? Como é que os neurônios se ligam? Como é que funciona? O que é conectomos? Né? Tá certo? O que é isso? Começa a ter perguntas para você perceber que, no fundo, o cérebro é uma grande empresa. Não é? Perfeito. E aí, quando você entender como o cérebro funciona como uma empresa, você fala, puxa, uma empresa, qual é a relação? Total, né? Total. Então, é muito bacana. Muito legal. Começa lendo o livro do meu guru aqui. Obrigado. Tá certo? Elinho, foi um prazer imenso. Obrigado pela honra do convite. Em nome da Brain SA e do Sales Club, eu quero agradecer ao teu tempo, o teu carinho. Eu que agradeço. E obrigado, a gente vai ter muita coisa aí com esse cara aí na Brain SA, então aguardem que vem muita coisa boa. Elinho, Tamo junto. Obrigado. Meu guru, valeu. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, valeu. Gente. Obrigado. Brain SA, powered by Sales Club.